E aí, tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão os estudos aí? Nós estamos nesse momento na nossa aula 3 do nosso módulo de matemática, tá? E nessa aula aqui a gente vai tratar de regra de 3 simples e composta. Você vai ver que regra de 3 praticamente não tem teoria. Coloquei dois slides aqui de teoria e a gente vai partir direto para a resolução de exercício. Então eu nem vou cortar a aula, a gente já vai direto. São dois slides de teoria e a gente já vai direto para a resolução de exercício. Por quê? Porque regra de 3 é uma aplicação do que a gente aprendeu na aula anterior de razão e proporção, beleza? Então, se você ainda não viu razão e proporção, você precisa voltar lá e ver. Principalmente a parte que a gente comenta lá sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Tranquilo? Olha só, o que é uma regra de 3? Uma regra de 3 é qualquer problema que envolva grandezas, olha aqui, diretamente ou inversamente proporcionais. Então, envolveu grandeza e essas grandezas se relacionam de modo direto ou de modo inverso, isso é uma regra de 3. E a gente divide didaticamente em dois grupos. As regras de 3 simples e as regras de 3 compostas. O que são as regras de 3 simples? São aquelas regras que envolvem apenas duas grandezas. E as compostas são as que envolvem duas ou mais grandezas. Você reparou? Em todas as frases aqui eu falei da tal da grandeza. Grandeza, duas ou mais grandezas. E o que seria, cara, nos exercícios de regra de 3, essa grandeza? Cara, nos exercícios de regra de 3, a grandeza pra gente vai ser tudo aquilo que eu posso contar. Então, tudo que eu posso contar. Contar no sentido de medir, de mensurar, beleza? Então pode ser a metragem de alguma coisa, pode ser a quantidade de alguma coisa. Tudo que eu conseguir contar é uma grandeza. Você só tem que tomar cuidado que, dependendo do exercício, ele te mostra várias grandezas, porque você tem vários elementos ali que você consegue contar, mas nem todas essas grandezas são importantes para a gente. Por exemplo, você vai ver no próximo exemplo aqui, ó. Um automóvel consome tantos litros de combustível em tanto tempo. O automóvel, né, nessa próxima questão que a gente vai ver, ele é uma grandeza porque a gente consegue contar um automóvel. Só que ele é uma grandeza que não varia, porque no início do exercício é um automóvel e depois também é um automóvel. Então, se a grandeza não varia, ela não faz diferença para mim na montagem da regra de 3, beleza? Então, quando eu falo aqui ó, que a regra de 3 simples é aquela que envolve apenas duas grandezas, são duas grandezas que estão variando no problema, beleza? E a regra de 3 composta, duas ou mais grandezas são grandezas que estão variando no problema, beleza? Então, ó, o que é grandeza? É tudo aquilo que eu posso contar, medir, mensurar. E para essa grandeza ser relevante no meu problema, ela precisa variar ao longo do exercício. Eu vou te mostrar como daqui a pouco. Para resolver os exercícios de regra de 3, eu criei mais ou menos aqui um passo a passo. É como se fosse uma receita de bolo, vai dar certo em 99% dos casos. Então, ó, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer quando você se deparar com um problema de regra de 3? Identificar as grandezas. Você vai ver quais são as grandezas que o exercício te trouxe. E aí você volta lá. O que é grandeza? Grandeza é tudo que você pode contar. Quais são as grandezas que são importantes para o exercício? São as grandezas que estão variando ao longo do exercício, beleza? Então a primeira coisa que eu faço é identificar as grandezas. E aí eu vou procurar no exercício qual que é a grandeza que eu estou procurando. Porque normalmente o exercício vai me dar várias informações e vai me pedir uma informação. Essa informação que ele está pedindo, normalmente é a grandeza que eu estou buscando. Fiz essa identificação, eu vou montar uma tabelinha de resolução. O que é essa tabelinha de resolução? Eu vou colocar ali várias colunas com o nome das minhas grandezas. E aí eu vou colocar todas as informações que o exercício me deu ao longo dessa tabelinha. Eu vou te mostrar no exercício. Vou fazer, isso aqui é a parte mais importante da resolução, a análise da proporcionalidade. O que é a análise da proporcionalidade? É dizer, em relação à grandeza que eu estou buscando, se as outras grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Ou seja, em relação à grandeza que eu estou procurando, as outras grandezas aumentam ou diminuem quando essa minha grandeza aumenta e diminui. Ou seja, elas são direta ou inversamente proporcionais. Isso daqui é o grande pulo do gato da resolução. Por quê? Porque o pessoal acha que regra de 3 é multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado funciona num único caso específico. Quando a regra de 3 é simples e quando ela tem grandezas que são diretamente proporcionais. Aí você pode simplesmente multiplicar cruzado. Saiu disso, meu amigo? Não dá. Você precisa analisar a proporcionalidade. Beleza? Eu vou te mostrar isso daqui a pouco.
E aí, se eu tiver grandezas que são inversamente proporcionais, eu preciso remontar a tabela. Remontar a tabela é inverter os números para que eu possa conseguir fazer conta, e aí o passo 5 é começar a fazer as contas, e eu vou te mostrar um bizuzinho que eu aprendi lá atrás, nos tempos de estudante para concurso ainda, que é um negócio que o professor que me ensinou lá atrás chamava de regrinha da tesoura. Vou te mostrar na prática aqui. Até hoje eu uso, eu acho o jeito mais fácil de se fazer conta de regra de 3, principalmente quando a... Principalmente não, né? Quando o exercício é de regra de 3 composta. Porque na regra de 3 simples é só múltiplo cruzado mesmo, desde que você tenha analisado a proporcionalidade. Mas quando é regra de 3 composta, você tem muitas colunas, muitas variáveis para avaliar, essa regrinha da tesoura que eu vou te mostrar, ela é mais ágil, ela é mais prática, beleza? E prova de concurso, você precisa de agilidade, precisa de praticidade, beleza? Acabou a teoria, meu amigo. Vamos fazer questão? Olha só. Um automóvel consome 1 litro de combustível a cada 12 km. Achar o número de litros que consumirá para percorrer 100 km. O que a gente faz a primeira coisa? A primeira coisa que a gente faz é identificar as grandezas. Um automóvel. Eu consigo contar essa quantidade de automóveis? Um automóvel, 2, 3, consigo. Automóvel, então, é uma grandeza. Consome 1 litro de combustível a cada 12 quilômetros. Ele está me perguntando qual que é o número de litros, então já identifiquei quem que ele está me pedindo, ele está me pedindo o número de litros, que vai consumir se percorrer 100 quilômetros. Repara, quantas grandezas eu tenho aqui? Ó, eu identifiquei automóvel, litros de combustível e quilômetros. Mas dessas grandezas, quantas estão variando efetivamente? Litro de combustível começa com 1 e depois ele está me perguntando quantos, ou seja, variou. A quantidade de quilômetros começa com 12 e depois vai para 100, variou também. E a quantidade de automóveis? Era um automóvel no início e continua sendo um automóvel no final, né? Então não variou. Então, automóvel, apesar de ser uma grandeza, para a gente aqui não é uma grandeza importante, então a gente não vai colocar ela na nossa tabelinha. Então aqui a gente vai ter quantas grandezas? Só duas. Só litros de combustível e a quantidade de quilômetros. Então vou botar um L aqui para litros de combustível e um km aqui para a quantidade de quilômetros, beleza? Vou começar a montar a minha tabela. Ó, ele falou que esse automóvel consome 1 litro de combustível em 12 quilômetros. Ele está me perguntando, ó, achar o número de litros, então a minha variável está aqui. Eu quero a quantidade de litros quando ele percorre 100 quilômetros. Pronto. Só multiplicar cruzado. Nesse caso em específico, sim. Mas a gente vai fazer a análise da proporcionalidade do mesmo jeito, que é para você já se acostumar com esse passo e não pular ele para quando numa questão que você tiver que inverter, você não errar à toa, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Analisar a probabilidade. Desculpa, a proporcionalidade. Como que eu faço isso, cara? Eu uso esse bizuzinho aqui, ó. Eu aponto uma setinha para o lado da minha variável. Para que é essa setinha? É só para identificar quando as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Você vai ver como. Eu vou comparar a grandeza litros, que é a coluna onde está a minha variável aqui que eu quero descobrir, com a grandeza quilômetro por hora. Como que eu faço essa comparação? Eu vou me fazer a seguinte pergunta. Quando o número de quilômetros, não é quilômetro por hora não, tá? Só quilômetro. Quando o número de quilômetros aumenta, eu preciso de mais ou menos litros para percorrer essa quilometragem? Bom, é o mesmo carro, é o mesmo tempo, é tudo constante. Só está variando a quantidade de quilômetros. Então, se eu aumentar a distância, a quantidade de quilômetros, eu vou precisar de mais ou menos litros. Preciso de mais litros, né? Então, quando aumenta um, aumenta o outro, eu coloco a setinha para o mesmo lado da variável para identificar que essas grandezas são diretamente proporcionais. Se as grandezas são diretamente proporcionais, eu não preciso inverter ninguém. Então, vou só reescrever aqui, ó, e aí eu vou reescrever em forma de fração. 1 sobre x está para 12 sobre 100 e eu posso multiplicar cruzado, beleza? 12x é igual a 100. Pego o 12 que está multiplicando aqui e passo para lá dividindo. 100 dividido por 12, quanto que vai valer o meu x? Nessa hora aí você vai poder simplificar, você vai poder fazer a conta no cantinho. Eu vou fazer na calculadora aqui para facilitar. 100 dividido por 12 é 8,33 aproximadamente. Beleza? 8,33 litros de combustível para percorrer 100 quilômetros. Tranquilo? Regra de 3 simples e essas grandezas são diretamente proporcionais. Agora a gente vai fazer uma outra aqui de regra de 3 simples também, só que você vai notar uma diferença. Olha só. Sabe-se que um automóvel percorre 80 km por hora. Sabe-se que um automóvel a 80 km por hora percorre certa distância em 2 horas. Determinar o tempo para ele percorrer a mesma distância se a sua velocidade for de 100 km por hora. Quantas grandezas? Ó, você tem um automóvel, você tem essa velocidade aqui, 80 km por hora, e você tem uma distância, ele fala certa distância em 2 horas.
Aí determinar o tempo que ele gasta para percorrer a mesma distância e a velocidade aumentando para 100 km por hora. Identifiquei as grandezas, agora eu vou ver quais as grandezas que realmente me importam, né? Você tem um automóvel no início e um automóvel no final. Então a grandeza automóvel para mim aqui é indiferente, porque ela não está variando. Essa distância aqui, ó, é a mesma no início e no final. Ele fala certa distância no início e depois ele fala a mesma distância. Então, se a distância não variou, você também não precisa analisar a distância. Você tem a velocidade, que no início é 80 km por hora. E depois passa a ser 100 km por hora. Variou, fez diferença para mim. Então, a velocidade é uma grandeza que eu preciso analisar. Eu já vou colocar ela aqui na minha tabelinha. Ó. Velocidade. Você tem o tempo. No início é 2 horas e depois ele está te perguntando qual que é o tempo. Então, o tempo também está variando, né? Então, você tem duas grandezas aqui para analisar. A velocidade e o tempo, beleza? Vou montar a tabelinha. Ele falou que a velocidade é 80 km por hora e o tempo é 2 horas. E aí, ele está perguntando, se eu aumentar a velocidade para 100 km por hora, qual que vai ser o tempo? Tranquilo? Agora eu vou fazer a análise da proporcionalidade. Ó, como é que eu faço? Aponto a setinha para o lado da variável. Aponto a setinha para o lado da variável e me faço a seguinte pergunta. Se eu aumentar a velocidade, eu preciso de mais ou menos tempo para percorrer a mesma distância? Ó, como é que você pensa isso? Você está indo aí da sua casa para determinada cidade vizinha. A velocidade X, beleza? Se você aumenta a velocidade, você gasta mais ou menos tempo para fazer essa viagem. Você gasta menos tempo, né? Então, quando você aumenta a velocidade, você diminui o tempo. Quando você aumenta uma grandeza, você diminui a outra, elas são inversamente proporcionais. E aí eu aponto a setinha para o outro lado, para eu saber que essa grandeza aqui é inversamente proporcional. Pronto, só multiplicar cruzado? Calma, você precisa reescrever a tabela invertendo as grandezas que são inversamente proporcionais. Então, ó, não é 80, 100, 2x? Eu vou reescrever assim, ó, 100, 80. E eu já vou escrever em forma de fração. Igual a 2x. Agora sim, multiplica cruzado. Como que fica isso aqui, ó? 100x igual a 2 vezes 80. 100x igual a 160. X vai ser igual a 160 dividido por 100. X vai ser igual a quanto? 160 dividido por 100 é 1,6. 1,6 o quê? É tempo, né? Então, é 1,6 horas. Cuidado, é 1,6 horas. Aí tem lá na letra A, nem tá aqui, né? Vou colocar aqui só pra gente pensar. Tem lá na letra A, 1 hora e 6 minutos. Aí você vai lá e marca feliz da vida, amigo. Não é. 1,6 horas é o seguinte, é 1 hora e 0,6 da hora. Para você transformar esse 0,6 horas em minutos, você tem que fazer 0,6 vezes 60 minutos. 0,6 é 6 sobre 10. Vezes 60 minutos, corta esse 0 com esse 0, 6 vezes 6 é 36. É 36 minutos. Então, se eu transformar isso aqui em hora, ó, é 1 hora e 36 minutos. 1 hora e 36 minutos. Tranquilo? Percebeu que quando as grandezas são inversamente proporcionais, você precisa inverter a fração aqui? Porque se você não inverter a fração, você vai fazer uma conta que está errada. Por quê? Porque a análise de proporcionalidade está errada. Beleza? Você está trabalhando como se as grandezas fossem diretamente proporcionais e, na verdade, elas são inversamente proporcionais. Tranquilo? Vamos para frente? Essa questão aqui já é de regra de 3 composta. Então aqui eu vou ter mais de 2 grandezas para analisar, beleza? Vamos lá, vamos ler ela. Ó. 12 operários e eu já vou marcando as grandezas. 12 operários fizeram 5 barracões em 30 dias, trabalhando 6 horas por dia. Determinar o número de horas por dia que deverão trabalhar 18 operários para fazerem 10 barracões em 20 dias. Eu já identifiquei as minhas grandezas, agora eu vou montar a minha tabela. Olha só. São quantos operários? Ó, operários, barracões, dias e horas por dia. Essas são as grandezas, os nomes das grandezas. São quantos operários? São 12 inicialmente. E eles constroem 5 barracões em 30 dias, trabalhando 6 horas por dia. O exercício está me perguntando qual que é o número de horas. Então, meu X está aqui, ó, o número de horas. O número de horas que 18 pedreiros, pedreiros é operário, né? Pedreiro é operário, então 18 operários para fazer 10 barracões em 20 dias. Beleza? E aí eu vou fazer a análise das variáveis. A análise das grandezas, da proporcionalidade. O que eu faço? Ó, setinha para o lado da variável. E agora eu vou avaliar as grandezas 2 a 2. Toda vez que eu for avaliar as grandezas 2 a 2, eu vou considerar todas as outras constantes.
Como assim? Olha só, eu vou comparar dias com horas por dia. E aí eu vou considerar que o número de barracões é o mesmo e que o número de operários é o mesmo, não muda, beleza? Então, para fazer a mesma quantidade de barracões, o mesmo número de operários, precisa de mais ou menos dias se eu tiver mais ou menos horas por dia. A pergunta que eu faço é a seguinte: se eu aumentar o número de dias, eu preciso de mais ou menos horas por dia se todo o resto é constante? Ué, se eu tiver mais dias para fazer o mesmo serviço, eu posso trabalhar menos a cada dia, não posso? Então, quando eu aumento o número de dias, eu diminuo o número de horas por dia. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu vou apontar uma setinha para o outro lado, para o lado oposto da variável, para identificar que elas são inversamente proporcionais. Beleza? Barracões com horas por dia. Barracões é a quantidade de serviço que eu tenho que fazer, né? Então, se eu tiver mais serviço para fazer, com todo o resto constante, se eu tiver mais serviço para fazer, eu preciso de mais ou menos horas por dia. Ué, se eu tiver mais serviço para manter o mesmo número de operários, a mesma quantidade de dias, se eu tiver mais serviço, eu preciso trabalhar mais ao longo dos dias, né? Então, quando aumenta o número de barracões, também aumenta o número de horas por dia. Então, elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu aponto a setinha para o mesmo lado da variável, beleza? Número de operários e o número de horas por dia. Se eu tenho mais operários, eu posso trabalhar menos a cada dia, não posso menos horas por dia. Considerando que todo o resto é constante, se eu aumentar o número de operários, eu posso trabalhar menos horas por dia? Posso. Então, se eu aumento o número de operários, eu posso trabalhar menos horas por dia. E aí eu vou refazer a minha tabelinha. Como que eu reescrevo a minha tabelinha? Toda setinha que tiver virada para o lado oposto da variável, eu vou inverter os números. Então, olha só. 12, 18. Essa setinha está apontada para cima. A setinha da variável está apontada para baixo. Eu vou inverter, então, o 12 com o 18. Eu vou escrever 18 e 12. 5 e 10, a setinha está para o mesmo lado da variável. Eu vou manter 5 e 10. 30 e 20, a setinha está para cima. Eu vou inverter 20 e 30. 6 e x é a coluna da própria variável, né? Eu vou manter. Tranquilo? Agora que entra aquele negócio que eu falei da regrinha da tesoura. O que é essa regrinha da tesoura, cara? O meu x está aqui, ó. Esse é o cara que eu estou querendo procurar, beleza? Que eu estou querendo descobrir. O que eu vou fazer? Eu vou passar um traço cortando a coluna do x, a coluna da variável. Eu vou passar um outro traço cortando a linha da variável. Por isso que a gente fala regrinha da tesoura, porque corta a coluna da variável e corta a linha da variável. E aí eu vou montar uma fração assim, ó. X igual, o x já sai em evidência lá. O x já sai sozinho de um lado da equação. E aí todo número que o meu traço cortou, eu vou multiplicar em cima. 6 vezes 12 vezes 10 vezes 30. E quem o meu traço não cortou, eu vou multiplicar no denominador. 18 vezes 5 vezes 20. Tudo bem? E agora, o que eu vou fazer aqui? Agora é só simplificar essa fraçãozona. Ó, posso cortar esse zero aqui com esse? Posso. Posso simplificar, por exemplo, esse 2 aqui dividir por 2 vai dar 1. E esse 12 aqui dividido por 2 vai dar 6. Posso, não posso? Beleza. Tá vendo esse 6 aqui e esse 3 aqui que sobrou? 3 vezes 6 dá quanto? Dá 18. Posso dividir com esse 18 aqui de baixo? Posso também. Então, eu vou cortar esse 6, esse 3 aqui também vai virar 1, com esse 18. Ó. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 18 dá 1. Beleza? Esse 5 com esse 10 aqui eu posso cortar? Posso. 5 por 5 dá 1. 10 por 5 dá 2. Quem que sobrou aqui, então? 6, 1, 2, 1. Então, 6 vezes 2, né? 6 vezes 2. E embaixo, 1, 1, 1. Não preciso colocar ninguém embaixo. Então, quanto que vale meu x? 2 vezes 6 dá 12. Quer dizer que eu preciso de 12 horas por dia para que 18 operários construam 10 barracões em 20 dias. Tranquilo? Tranquilo essa ideia aqui, nessa questão de regra de 3 composta? Então, são várias grandezas e eu preciso... Coisa mais importante que eu preciso fazer aqui, análise da proporcionalidade. Ver quando que as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Beleza? Vamos fazer mais uma aqui de regra de 3 composta? Assim, ó. 20 operários. Já vou direto marcando as grandezas novamente. 21 operários. Não, vermelho não, cara. Marca-texto tem que ser amarelo, né? Paga. Marca-texto tem que ser amarelo. 21 operários gastam 15 dias de 8 horas por dia para abrir 20 metros de um canal. Determinar o número de dias, olha a minha variável aqui, de 9 horas por dia, que 6 operários, que são 2 vezes mais produtivos. Cuidado com isso aqui, tá? Vou marcar aqui, ó, 2 vezes mais produtivos que os primeiros. Gastarão para abrir 18 metros de um canal
sabendo que a dificuldade do primeiro trabalho está para do segundo, assim como 3 está para 4. E aí eu vou marcar essa palavra aqui, ó, dificuldade. Beleza? Vamos montar a minha tabela com as grandezas que eu encontrei? A quantidade de operários está variando, não está? A quantidade de dias, a quantidade de horas por dia, a quantidade de metros, eu vou colocar aqui metros, né? A metragem desse canal que eles estão abrindo. E aí ele pede para determinar a quantidade de horas por dia. Olha aqui, ó. 6 operários que são 2 vezes mais produtivos. Você concorda então que se a produtividade dos primeiros homens, dos primeiros operários for 1, a produtividade do segundo vai ser 2? Ou se a produtividade dos primeiros caras for 2, a produtividade dos próximos vai ser 4? Então é como se eu tivesse um índice para medir essa produtividade, né? E esse índice está variando, não está? Então, cara, a produtividade é uma grandeza para mim. A produtividade é uma grandeza. Se essa grandeza inicialmente é 1, depois ela é 2, porque os próximos operários são 2 vezes mais produtivos. Se eu falar que esse índice é 5 para os primeiros operários, para os próximos vai ser 10, beleza? Porque eles são 2 vezes mais produtivos. Então a produtividade aqui para mim é uma grandeza. E ó, para facilitar, eu já vou te falar de uma vez. Eu vou falar que a produtividade dos primeiros operários é 1. Por quê? Porque na hora que a produtividade dobrar, é só eu colocar um 2 aqui embaixo, ó. Beleza? Vamos continuar a montagem. Outro detalhe aqui, ó, é essa dificuldade. Ó. Sabendo que a dificuldade do primeiro trabalho está para a dificuldade do segundo, assim como 3 está para 4. É como se eu tivesse um índice que medisse a dificuldade. A primeira dificuldade vale 3 e a segunda dificuldade vale o índice 4. Então essa dificuldade também é uma grandeza. Inicialmente ela vale 3, depois ela aumenta para 4. Beleza? Vamos completar a tabela então? São 21 operários, gastam 15 dias, de 8 horas por dia, para construir 20 metros de um canal. A produtividade desses operários é 1 e a dificuldade dessa construção é 3. Beleza? E aí, olha só, aqui que ele está me perguntando, determinar o número de dias. Então, a minha variável está aqui no x, ó, quantos dias? Quantos dias? 6 operários, que são 2 vezes mais produtivos. Aqui, ó, a minha produtividade era 1, se eles são 2 vezes mais produtivos, agora a minha produtividade é 2. Do que o primeiro, cadê? 2 vezes mais produtivo que os primeiros, gastarão para abrir 18 metros, aqui, 18 metros de um canal. Faltou aqui, né? Ó, determinar o número de dias de 9 horas por dia. Então, o número de dias de 9 horas por dia, que 6 operários, que são 2 vezes mais produtivos que os primeiros, gastarão para abrir 18 metros de um canal, sabendo que a dificuldade do primeiro está para a do segundo, assim como 3 está para 4. Então, se a dificuldade do primeiro era 3, a do segundo é 4. Pronto, montei a minha tabela. Repara, tem várias variáveis aqui. E algumas variáveis até um pouco mais estranhas de se perceber, né? Que é essa variável produtividade e essa variável dificuldade aqui. Agora, amigo, é regrinha da tesoura. Como que é? Setinha para o lado da variável. Setinha para o lado da variável. Análise 2 a 2. Se eu aumentar a quantidade de operários, eu preciso de mais ou menos dias, se todo o resto for constante. Quando eu aumento o número de operários, eu preciso de menos dias para fazer o mesmo serviço, não preciso? Então, é inversamente proporcional, setinha para cima. Se eu aumentar o número de horas por dia para fazer o mesmo serviço com a mesma quantidade de operários, se eu aumentar o número de horas por dia, eu faço o mesmo serviço em mais ou menos dias? Eu faço o mesmo serviço em menos dias, né? Então, se eu aumento o número de horas por dia, eu diminuo a quantidade de dias, inversamente proporcionais. Isso daqui é a metragem, é o serviço, né? Se eu aumento o serviço, eu preciso de mais ou menos dias para fazer esse serviço. Esse serviço que aumentou, eu preciso de mais dias, né? Se todo o resto for constante e eu tiver mais serviço, eu preciso de mais tempo. A produtividade. Se eu aumentar a produtividade dos funcionários, eu preciso de mais ou menos tempo para fazer o serviço? Menos, né? Se a produtividade aumenta, o número de dias diminui. E a dificuldade. Se eu tiver um serviço mais difícil para fazer, eu preciso de mais ou menos dias para fazer esse serviço. Se o serviço for mais difícil e todo o resto for constante, eu vou precisar de mais dias para fazer esse serviço. Então, se eu aumentar a dificuldade, aumenta o número de dias. Pronto, montei minha tabela. Agora o que eu vou fazer? Vou reescrever a tabela, colocando todas as setinhas para o mesmo lado da variável. Então, todas as setinhas estão para cima, eu vou virar. Então, ó, essa daqui está para cima, 21, 6. Eu vou reescrever 6, 21. 15x, mantém, 15x. 8, 9 está para cima, 9, 8. Essa aqui está para baixo, mantém, 20, 18. 1 e 2 eu vou inverter, 2 e 1. E essa aqui está para baixo, mantém 3 e 4. E agora a nossa regrinha da tesoura. Como é que é? Cadê a variável? Está aqui. Corto na coluna da variável, corto na linha da variável. E agora eu vou montar a minha fraçãozona. X igual, todo mundo que eu cortei, vou multiplicar em cima. 15 vezes 21
vezes 8, vezes 18, vezes 1, vezes 4. E quem eu não cortei, eu vou multiplicar embaixo. 6 vezes 9, vezes 20, vezes 2, vezes 3. Beleza? Agora eu vou começar as minhas simplificações. Vamos simplificar com outra caneta aqui para não embolar. Ó, eu vou começar com esse 2 aqui, ó. Esse 2, se eu dividir ele por 2, dá 1. Esse 4, se eu dividir ele por 2, dá 2. Tranquilo? Esse 3 aqui, ó, se eu dividir ele por 3, dá 1. E o 21, se eu dividir por 3, dá 7. Tudo bem? Mais. Esse 6 aqui, ó, se eu dividir por 6, vai dar 1. E o 18, se eu dividir por 6, vai dar 3. Esse 9 aqui, ó, se eu dividir por 3, vai dar 3. E esse 3 aqui, se eu dividir por 3, dá 1. Esse 3 aqui, ó, que era 9, virou 3. Se eu dividir ele por 3, vai dar 1. E esse 15 aqui, se eu dividir por 3, vai dar 5. O 20. O 20, se eu dividir por 5, vai dar quanto? Vai dar 4, né? E o 5, se eu dividir por 5, vai dar 1. Esse 4 aqui, se eu dividir por 4, dá 1. E o 8, se eu dividir por 4, dá 2. Aqui embaixo, todo mundo 1. Aqui em cima sobrou 7, o 2, 1, 7, 2, 1, 1, 2. Então ficou só assim em cima, ó. 7 vezes 2 vezes 2. Embaixo ficou tudo 1, não preciso nem colocar. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 7 é 28. No final das contas, quer dizer que eu preciso de 28 dias para que 6 operários, trabalhando 9 horas por dia, abram 18 metros de um túnel, que é de dificuldade 4, e a produtividade dos operários é o dobro da produtividade dos operários anteriores. Então, são 28 dias. Beleza? Dúvidas? Quais os cuidados que a gente precisa tomar? Com essas grandezas que não são tão triviais. Ele colocou uma grandeza aqui, produtividade, eu precisei pensar um pouquinho para chegar nela. E ele colocou uma grandeza aqui, dificuldade, eu precisei pensar um pouquinho mais para chegar nela. Depois que eu monto a tabela, amigão, é setinha para cima, setinha para baixo, inverto a setinha, regrinha da tesoura e não errar conta. Faz conta devagar, não pode perder a questão porque você errou conta. Tranquilo? Vamos mais uma nesse naipe? Olha só. Já vou direto marcando as grandezas. 12 operários em 90 dias, trabalhando 8 horas por dia, fazem 36 metros de um tecido. Quantos dias 15 operários levarão para fazer 12 metros do mesmo tecido com o dobro da largura, se trabalharem 6 horas por dia? Vamos lá? Quais são as minhas variáveis? As minhas grandezas, o número de operários, a quantidade de dias, a quantidade de horas por dia. Ele falou 36 metros de tecido. Só que depois ele falou também da largura desse tecido. Então, essa metragem de tecido, eu vou falar que é o comprimento do tecido, beleza? Porque esse tecido tem um comprimento e uma largura. Porque essa largura, apesar dele não ter falado qual que é, ele falou que ela dobrou. Então, cuidado, de novo, com essas grandezas que não são tão triviais. Ele não falou qual que é a largura do tecido, mas ele falou que essa largura dobrou, beleza? Vê se é só isso. 12 operários, 90 dias, 8 horas por dia, 36 metros de tecido, que é o comprimento, e a tal da largura. Beleza, então vou completar, ó, 12 operários, 90 dias, 8 horas por dia, o comprimento do tecido, 36 metros, e a largura, não sei, vou falar que é L. Faz diferença para mim? Não faz, você vai ver que esse L vai sumir na hora que eu for simplificar a fração, tá? Então vou colocar L aqui, mas você pode colocar, por exemplo, 1 e na hora que a largura dobrar, 2. Você pode colocar 2 e na hora que a largura dobrar, 4. Eu vou colocar L só para você ver que esse L vai sumir, não tem problema. Ó, ele está te perguntando quantos dias, então a minha variável mesmo está aqui, é o x. 15 operários. Quantos dias 15 operários levarão para fazer 12 metros do mesmo tecido? Então é 12 metros desse tecido com o dobro da largura. Se a largura é L e agora é o dobro, é 2L. Se trabalharem 6 horas por dia. Pronto, está montado. Agora é análise da proporcionalidade. Setinha para o lado da variável. E vou avaliar 2 a 2. Se eu aumentar a quantidade de operários, eu preciso de mais ou menos dias para fazer o mesmo serviço. Ué, com mais operários, eu faço o mesmo serviço em menos dias, inversamente proporcionais. Você vai vendo que algumas análises elas vão se repetindo ao longo das questões, né? E é isso mesmo. Essa daqui de operários e dias a gente já fez outras vezes. Operar dias com horas por dia, mas você precisa fazer, porque vai que o exercício traz algum detalhe diferente, né? Então você precisa se fazer a pergunta correta. Dias com horas por dia. Se eu aumentar o número de dias, eu preciso trabalhar mais ou menos horas nesse dia. Se eu aumentar o número de dias, eu posso diminuir o número de horas por dia, inversamente proporcionais. Essa daqui a gente também já tinha avaliado. O comprimento. O comprimento é o trabalho, né? É o serviço, basicamente, né? Então, se eu aumentar
o comprimento do tecido, ou seja, se eu aumentar a quantidade de serviço, eu preciso de mais ou menos dias. Se eu aumentar a quantidade de serviço, eu preciso de mais dias para fazer o serviço. E a largura? A largura também tem a ver com o serviço. Se eu aumentar o número de a quantidade de serviço, eu preciso de mais dias para fazer esse serviço. Pronto. Vamos reescrever a tabela? Vamos reescrever invertendo as setinhas que estão contrárias à setinha da variável. Então, está para cima, eu vou inverter. 15, 12, 90, x eu vou manter. Essa aqui está para cima, eu vou inverter. 6 e 8. Essa aqui está para baixo, eu vou manter. 36 e 12. E essa aqui está para baixo, eu vou manter. L e 2L. Você vai falar assim, Felipe, mas tem duas variáveis, cara. Tem o x e tem o L. Cara, a variável nesse exercício aqui é esse cara aqui, ó. É o x. O L é só um marco para eu falar dessa largura, tá? É só uma variável para eu falar dessa largura, porque ele não me deu a quantidade dessa largura, mas você vai ver agora que esse L vai sumir. A variável é quem eu estou procurando no exercício, eu estou procurando a quantidade de dias. Então eu vou cortar na coluna da variável, cortar na linha da variável. X é igual a 90 vezes 12 vezes 8 vezes 12 vezes 2L. Dividido por todo mundo que eu não cortei embaixo. 15 vezes 6 vezes 36 vezes o L. O primeiro cara que eu vou simplificar aqui para você ver, ó, é o L. L dividido por L dá 1. O L sumiu, ó, virou 1. Beleza? Sobrou 2. Sobrou 2 aqui, ó. Posso simplificar esse 2 aqui com esse 36? Posso. Vai dar 18 aqui, ó. E aqui vai dar 1. Beleza? Esse 6 aqui eu posso simplificar com esse 12? Por 6 dá 1. E o 12 vai dar 2. Posso? Não posso? Beleza? O 15, vamos ver. Posso simplificar o 15 por 3? Posso, vai dar 5. 15 por 3 deu 5. E o 12 por 3 vai dar 4. Beleza? Posso simplificar o 18 por 2? Vai dar 9. Posso simplificar o 8 por 2? Vai dar 4. Beleza? O 9 e o 90. Posso simplificar o 9 por 9? Vai dar 1. E o 90 por 9 vai dar 10? Posso. O 10, eu posso simplificar com 5? 5 por 5 dá 1, 10 por 5 deu 2. Embaixo aqui tem mais alguém para simplificar? Não, né? Todo mundo já virou 1. Em cima sobrou 2 vezes 4 vezes 4 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 2, 64. Beleza? Então são 64 dias para que 15 operários, trabalhando 6 horas por dia, produzam 12 metros de comprimento de um tecido de largura 2 vezes maior que a largura do primeiro. Beleza? Dúvidas até aqui? Dúvidas nessas questões? Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, faz contato com a gente aí nos nossos canais de comunicação e vamos avançando nessa matéria. Já vencemos uma boa parte desse primeiro módulo aí do nosso edital, da parte de matemática, tá? A parte de matemática básica mesmo, do ensino fundamental, a gente já venceu. A gente vai ver mais uma aula de matemática da parte de ensino fundamental, que é a parte de sistemas ali e tal. Depois a gente já vai partir para uma matemática que é de ensino médio, a parte de frações, a parte de análise combinatória, probabilidade, esse tipo de coisa. E a gente vai caminhando um tijolinho em cima do outro, construindo uma base bem sólida para a gente poder avançar na matéria. Beleza? Bons estudos e bola para frente!